Olá, estamos aqui no YouModcast, no quadro Olhares da Moda, que é um espaço onde nós compartilhamos experiências, histórias de vida e carreira e todo o olhar de profissionais que trabalham nesse segmento para a moda e os negócios. Hoje temos a presença da Lili Tedi, que é diretora do estúdio Edelcort South e curadora de muitos projetos interessantes que nós vamos conhecer aqui. Bem-vinda, Lili. Muito obrigada, Gabi. Obrigada pela oportunidade de eu estar aqui com vocês. Muito feliz. Eu adoro sempre quando eu posso contar um pouquinho do projeto e falar um pouco de tudo que a gente faz e o que está por trás dos livros que a gente lança e que eu trago para cá, tanto de Paris como os que são feitos aqui. Que bom, bem-vinda, então. E a gente sempre começa o nosso quadro aqui contando para quem está nos ouvindo quem é a Lili, como é que a Lili começou, né? Quais são teus projetos, enfim. E depois a gente vai entendendo um pouco mais do estúdio e do trabalho que vocês vêm realizando. Tá, vamos lá. Eu sou formada em Direito e Comunicação Visual. Trabalhei na revista Cláudia no passado, depois fui morar nos Estados Unidos e fiz estágio numa dupla de designers gráficos em Nova York, em Manhattan. Voltei para o Brasil e trabalhei um pouco fazendo freelas de casa, até que fui morar em Assunção, no Paraguai, e lá trabalhava num canal de televisão. Quando eu voltei finalmente para o Brasil, eu comecei a fazer projetos gráficos de livros infantis e com isso comecei a namorar o estúdio Edelcort. Tenho um amigo, grande amigo, Sérgio Machado, que trabalha com a Lia Edelcort em Paris há muitos anos e ele estava na função de achar alguma pessoa para representar o estúdio aqui no Brasil. Então, foi assim que começou. Eu fui devagarinho, fui uma vez para o estúdio, tentar entender como era e depois, em 2009, eu realmente resolvi que eu queria fazer isso, fui me interessando cada vez mais pelo conteúdo e achando que esse era o caminho. Eu, desde que trouxe a Lia Edelcort para o Brasil, me interessei a fazer projetos nossos pessoais. A Lia Edelcort, posso explicar e claro, já por favor. A Lia Edelcort é uma holandesa, trend forecaster, ativista, educadora, e ela tem um birô de tendência que foi criado em Paris em 1986. Desde então, a gente faz livros de tendência e a gente vende para a indústria da moda, da beleza, do design, automobilística, N assuntos. Esses livros são criados em Paris e eles são incríveis e lindos e eu trago para o Brasil. Então, a gente, nesses livros de moda, por exemplo, eu tenho hoje fixos o General Trends e o Colors. A gente, de vez em quando, lança um projeto diferente, como a gente lançou ano passado do denim. Tá. Que a gente achou que era um momento muito importante para falar do denim. Então, vira e mexe, a gente lança alguns livros diferentes e eu saio mostrando para o mercado. Esses livros trazem grandes inspirações e ajudam também a trabalhar com as cores, com as harmonias. E com isso, eu achei que eu precisava fazer um match com o Brasil e mostrar as inspirações brasileiras. E foi assim que começou. Todo o projeto. Mas o estúdio Edelcort foi muito, no seu início, era Trend Union, era isso? Ele pra ainda é chamado de Trend Union em muitos países, inclusive em Paris. Tá. É que aqui no Brasil, o sobrenome Edelcort é muito mais forte do que Trend Union. Sim. Então, tem alguns, nos Estados Unidos também usa Edelcort Inc. Eu aqui uso Edelcort South. Tá. Que é mais fácil de associar a Lia Edelcort. E para quem quiser acessar o conteúdo, por exemplo, tem um Instagram ou tem um site, como é que a pessoa acessa o lugar onde fica a informação, por exemplo, sobre os livros, sobre os lançamentos? Sim, tem meu site, que é edelcortsouth.com, tá. Que as pessoas podem acessar e se inscrever e vão receber e-mail sempre. Tá. Tem um Instagram, que é bloombrasil.mag. Tá. Esses dois são meus cuidados e falando sobre temas que eu trabalho muito, mas claro, eu estou sempre anunciando quando vai ter um webinar, que o webinar é mundial, claro que a gente se adequa o webinar da Europa com o webinar dos Estados Unidos, e eu entro mais nos horários dos Estados Unidos, mas eu anuncio sempre
a gente tem uma empresa sem fins lucrativos, que eu sou embaixadora, que chama World Hope Forum, que foi criada durante a pandemia e que a gente fala sobre projetos de esperança, e são sempre com temas de países. Então, teve do Brasil e já teve de diversos países. Então, sempre quando tem algum, eu anuncio também. Uhum. Então, assim a gente vai mostrando. Mas, claro que tem o Instagram da Li, Tá. Lidevai Edelcorte, depois a gente pode colocar ali pode colocar. no E link. tem o site edelcorte.com, que é da Europa. Tá. Tá? Então, a pessoa... E esse trabalho é um trabalho, assim, que ele já existe há muitos anos, porque eu lembro, assim, a gente que, né, já está trabalhando nessa indústria há tanto tempo, né? Sim. Sempre foi um trabalho muito renomado, e ela mesma é considerada um dos grandes nomes de influenciadora, né? Do mundo, do futuro, da visão de futuro, né? Sim, ela já foi nomeada como uma das 25 pessoas mais importantes no mundo da moda pela Time Magazine, como uma das 30 pessoas mais importantes no mundo do design pela revista ID. Ela sempre ganha inúmeros prêmios e já fez inúmeras curadorias de exposições. Como ela foi diretora da Design Academy de Eindhoven por quase 10 anos, cofundadora da School of Forms na Polônia, Dean of Hybrid Designs na Parsons Schools por 5 anos, parou durante a pandemia. E hoje ela tem um master na Polimoda, que chama 3Fs, Farm, Fabric and Fashion. Ela tem um contato e um interesse muito grande pela educação. E isso faz com que a gente esteja sempre muito próximo de alunos, de novos designers, talentos, e com todo o conhecimento e a bagagem dela, e as viagens e toda a sabedoria, isso traz um match muito importante. E nós somos um estúdio que a gente se inspira e usa literalmente a intuição. Diferente de 90% dos outros bureaus que usam datas, números, pesquisas, a gente vai pela intuição. E isso pode causar, muitas vezes, muito espanto, mas no fim da história dá certo. Te conto que tem dado muito certo. Eu posso dizer até como cliente que já fui, né? Muitos anos atrás. Sempre admirei muito o trabalho dela e ela, né? E tive a oportunidade de conhecê-la e ouvi-la lá em Paris, depois aqui no Brasil nas palestras e te conhecer também. Sim. E é incrível, assim, a gente olhar a sensibilidade da equipe toda para construir os books que eles atendem, assim, como tu disseste, eles têm uma visão do espírito do tempo, né? Eles atendem muito bem a moda, mas eles atendem N segmentos, porque eles estão falando de um desejo, das coisas que estão acontecendo no presente e no futuro, e prevendo, né, as vontades das pessoas. Então, é muito incrível o trabalho. É o caminhar da sociedade. Se você lembrar, a gente se conheceu em 2012, numa palestra de tendência que ela deu sobre nomadismo. Sim. Que era verão 2014. Lá em Paris, né? Não. Antes. Aqui em São Paulo, pela Escola São Paulo. Tá, isso mesmo. E eu lembro do espanto das pessoas, porque ela, naquele momento, ela dizia que a sociedade ia se tornar nômade. E as pessoas olhavam e falavam, ela enlouqueceu. E, no fim da história, o que aconteceu na pandemia? Nós nos tornamos nômades. Sim. E isso foi, claro, que acelerado. Nós fomos obrigados a nos tornarmos nômades, mas nós vimos que existe uma possibilidade de ter vida sendo nômade e continuar trabalhando de locais distintos. Então, e isso é recorrente. Ela fala coisas que, quando as pessoas escutam, fala, ixi, agora endoidou de vez. Vem agora? E eu acho isso super interessante e divertido, porque, no fim, é uma maneira de ver o mundo de uma forma mais livre, né? E entender caminhos que agora nós estamos realmente precisando buscar caminhos importantes para o mundo, né?
para nossa espécie. E se a gente não seguir algumas formas, tendências um pouco mais ousadas, a gente realmente vai ficar atrelado ao que a gente sabe e conhece e talvez não dê certo, né? E é um processo mais profundo, né? Ele é mais intuitivo, ele é mais criativo. Sim. Talvez ele seja um caminho mais longo para uma marca, talvez, né? Sem dúvida. Mas, de certa forma, ele também vai ajudando a marca, a empresa ou a pessoa a se conectar com a sua essência. Sem dúvida. E aí a essência criativa, ela desabrocha, né? E aí ela não tem mais volta, porque quando a pessoa se encontra nesse espaço mais criativo, onde ela se conecta com a sua essência, ela também consegue produzir um trabalho mais genuíno, mais atemporal, mais criativo, que é tudo que a gente está ouvindo hoje, né? Exato, mas é exatamente isso. E talvez você faça uma coleção mais sucinta, que é o grande medo de muitas empresas. Sem dúvida. E que talvez fosse, talvez não, que é a melhor forma, porque passa a mensagem para o seu consumidor de quem ele realmente é. E você vai ter consumidores fiéis e que vão comprar aquilo que você traz e que você sabe fazer muito bem. E você vai ter uma venda mais certeira, ao invés de ter muitas perdas no meio do caminho, né? Que é o que a gente não quer. Porque a gente se ilude, talvez, que quanto mais eu tenho, mais pela abundância, né? Quanto mais eu tenho, mais eu vou vender e menos risco eu vou ter. E daqui a pouco... Bom, eu lembro do Manifesto Anti-Fashion, por exemplo. Sim. Que ela escreveu em fim de 2014. Prevendo uma série de coisas lá. Sim. Que a gente tá... Hoje já se vão praticamente 10 anos, né? Sim, sim. E tudo que está escrito lá está atual até hoje, né? Para quem não sabe, o Manifesto Anti-Fashion foi um documento que ela publicou, né? Sim, um jornalzinho, as 10 razões pelas quais a moda do jeito que estava não dava para continuar. O primeiro tópico era a educação. E falava que os alunos de moda eram ensinados a serem pequenos Karl Lagerfelds, quando, na verdade, um em cada 1 milhão ia se tornar um Karl Lagerfeld, e o resto ia ter que lidar com frustrações. E se você olha os outros ensinos de artes, como arquitetura, dança e vários outros, ensinam a trabalhar em conjunto, a trabalhar no coletivo. E na moda não, é uma única pessoa que vai lá na frente do show para agradecer, como se fosse a única pessoa que tivesse feito e criado tudo aquilo. No cinema tem uma lista interminável de pessoas que trabalharam no filme, né? Então, esse era o primeiro grande tópico. Eu lembro que a gente ela falava também das editoras de moda que precisavam fazer as tarefas e entender a diferença do printed para o jacquard, para os tecidos. Falava sobre a guerra do marketing, em que fazia com que os designers e estilistas fossem escravos de criar, e não importava mais realmente uma coleção, e sim o quanto trazia de dinheiro para casa. Que uma roupa não pode custar menos do que um sanduíche. Que nós, como consumidores gerais, somos responsáveis também. Então, ia por inúmeros tópicos aí, e é engraçado que no final, quando terminava, falava que a moda masculina andava muito bem. Que a moda masculina sabia exatamente o que queria e que o homem estava cada vez mais interessado em se descobrir e se aceitar e se experimentar. Então... em 2014. 2014. Veja bem, o que tem hoje de moda masculina ou moda unissex, né, genderless, sim, que funciona fortemente. Não, e a gente vai nos países onde o consumo vai para os Estados Unidos, onde o consumo, os berços de consumo, e é impressionante, porque a gente entra nas lojas de departamento lá, numa Saks ou numa Bloomingdale's, e o andar, que antigamente os andares que tinham mais movimento, era o andar da perfumaria em primeiro lugar, sim. E o andar do feminino, né? Sim. E hoje você vai numa Selfridges, numa Saks, em qualquer uma dessas empresas, e o andar que tem música, que tem vida, que tem gente, que tem jovem, são os andares do masculino. Os andares que as empresas estão remodelando para fazer
novas lojas para trazer novos designers, são os andares de masculino. E com peças lindas. Que são genderless, né, no fim. Proporções maravilhosas, com detalhes incríveis, super bem desenhadas. Então, e são genderless. São. E no fim a gente acaba querendo também. Sem dúvida, por isso que eu te digo, não é um andar que só tem homens circulando e homens comprando, né? Ele ditou um estilo tão autoral e tão atual que ele se tornou genderless. Mas 2 anos atrás a gente lançou um livro de tendência de verão para 23, lançou em 21, que chamava Gendering. E nesse livro a gente mostrava todos os gêneros existentes e ela criou o termo gendering com ING no final. Como gerúndio. Querendo dizer que não tinha parado por aí, que vai continuar surgindo novos gêneros. Sim. Porque é algo que está em ebulição. E é interessantíssimo quando você passa a entender e a estudar todos os gêneros e todas as formas de comportamento do ser humano e o quanto isso está possibilitando uma abertura muito grande. E a moda que abraça isso sai ganhando, porque entende essa população nova que está surgindo e que estão todos experimentando. Então, é um livro que mostra peças maravilhosas e muitas vezes mais clássicas, porque muitos deles não querem mostrar o gênero. Então, são muitas vezes workwear, ou são ternos com proporções mais amplas descontraídas, ou roupas super confortáveis, mas sempre com um acabamento e com uma proporção e com detalhes que são imperdíveis, que é o que faz uma peça se distinguir de um terno do passado. Que é o uniqueness, né? Que é a história do único, do criativo. Sim. Muito legal, muito interessante. É um momento, assim, que a gente está vivendo hoje, que acho que a gente está revisitando muitos conceitos. Sim. E principalmente percebendo uma volta também ao local, né? Uma volta a muitas marcas novas surgindo com a sua essência e com o seu DNA e sem o estresse do volume, né? Porque eu acho que o mundo também está vivendo um momento de menos consumo. Sim. Então... A gente espera que sim. A questão de poder produzir a quantidade de acordo com a demanda, né, com o público, fazer o trabalho de uma forma tranquila. A gente vê que essas marcas novas que estão surgindo hoje, elas já nascem com esse DNA, com esse conceito, que não tem aquela coisa da loucura de não sei quantas coleções por ano, que né, são coisas mais perenes mesmo, né? Uma essência mais perene. Sim. A gente, quando vê uma marca autoral, eu não sei se você conhece a Carla Fernandes, do México, ela escreveu um manifesto para a marca dela. Que legal. E um dos 10 tópicos é que a peça dela, que os consumidores são colecionadores e não clientes. Então, ela espera que as peças realmente permaneçam no armário, no guarda-roupa de quem comprou, e que seja algo para ficar para sempre. E quando ela está no livro Proud South, que a gente lançou agora em outubro passado, e a gente chamou-a para participar de um webinar com a gente, quando perguntaram para ela como ela fazia com as coleções, ela explicou que como ela trabalha com... no país dela são 68 línguas, acho, no México, que tem. Então, 68. assim, 58 ou 68, Nossa, não lembro agora. Mesmo assim, mesmo 58, né? Que a conversa, a língua dela com as comunidades é a base de régua e de mímicas e tecidos e medidas. E que demora muito para desenvolver um produto, às vezes anos. E que depois de desenvolvido, ela tem uma responsabilidade com aquela comunidade, e se o produto é um sucesso, o produto não sai de linha jamais. Sim. Pode mudar o tecido, a textura, mas vai continuar sempre na loja. Eu acho isso tão incrível, porque às vezes você comprou uma camiseta que você ama, uma camisa,
E na hora que você quer repor, já não existe exatamente aquela. Então... É aquela história da obsolescência programada, né? Que eu É. acho que a gente estudava Sim. da psicossociologia da moda e tudo. Então, eu vejo muito que a questão de programar a obsolescência para surgir um novo é o que está sendo questionado hoje. Porque se a pessoa criou se ela tem o seu DNA, se ela tem a sua essência traduzida numa coleção bonita, é muito mais uma ideia de adicionar produtos ao seu guarda-roupa, digamos assim, do que, bom, vou descartar tudo isso aqui agora e vou repor toda uma história nova do zero, né? Sim, exatamente isso. E as marcas também fazerem uma edição e o que é um sucesso deixar, por que não? Claro, né? claro. Isso é uma qualidade, não é um erro, não criou uma peça nova, manteve aquela que é de sucesso. Claro, porque né? ela é uma peça, ela faz parte do DNA da marca, né? Exato. Maravilha, muito show. Mas eu quero que tu me conte um pouco mais dos projetos, então, talvez a gente possa até começar, já que a gente está falando dos livros, para quem não tem contato, então, normalmente são 2 lançamentos anuais, os livros de tendência. Os de tendência são 2 anuais. O de cores do verão, 25. Já comecei a oferecer para o mercado faz algumas semanas. E o General Trends, porque ela cria primeiro de cores, porque para ela as cores são extremamente importantes, e daí com as harmonias. Então é o primeiro livro que sai. O General Trends sai durante a Premiere Vision, sai em setembro. Tá. E daí ele tem um pouco mais de imagens e um pouco mais de tecidos. Vem uma cartela de cor por capítulo, geralmente são de 17 a 21 capítulos em cada livro. Tem muitas imagens inspiracionais. E um foca mais nas harmonias, em como trabalhar a cor, e o outro foca mais em conteúdo e imagens e proporções e tecidos. E um é a sequência do outro, né? Há uma relação entre os dois, né? Sem dúvida, tem empresa que compra os dois para trabalhar com os dois. Sim. Eles são complementos. Complementares. E aí tem sempre um webinar, uma palestra na época do lançamento do livro, que é possível se inscrever para assistir, né? Inclusive, eu sempre brigando por euro e dólar ser tão alto para a gente, eu sempre brigo e consigo um valor especial para brasileiros. Que legal. Que entram em contato comigo e eu faço a inscrição direto com o estúdio, com esse valor de desconto. E no caso da língua, por exemplo, tu também pode fazer a apresentação do livro in company em português, por exemplo. Há essa possibilidade. Aí, se alguma empresa quer te contratar para fazer a apresentação do livro na empresa, é possível também fazer isso, Sem dúvida, todas as vezes que eu tenho vendido um livro de tendência, inclusive, eu dou de presente uma palestra minha. Ah, que legal. Se o cliente quer assistir o dali, que eu acho ótimo, daí paga um valor adicional menor, porque comprou o livro. Sim. Então, não paga o valor cheio do webinar. Claro. Mas eu sempre ofereço uma palestra minha e eu gosto de fazer isso, inclusive, porque é uma maneira de eu entrar em contato com a empresa e entender um pouco mais a necessidade da empresa. E assim, quem sabe, eu consigo ajudar um pouco mais. Porque o que eu quero com isso é que a empresa aprenda a usar o livro, a manusear, e que entenda o potencial que tem ali dentro. Sem dúvida. Então, desde que comecei a fazer isso, passei a ter clientes fiéis que se interessam e que acabam comprando e consumindo e precisando, e para mim isso é um grande prazer, assim. Claro, porque nesse momento tu também tem contato com toda a equipe, né? Que é muito legal. E para a pessoa que está dentro da empresa, ela também se conecta com conteúdo riquíssimo, com uma palestra maravilhosa, super inspiradora, porque mesmo que seja presencial ou que seja online, é ilimitado o número de participantes que podem estar ali nesse momento ali, porque a empresa comprou o material e a palestra é para a empresa, né? Então, é exatamente isso. Para mim, o mais importante é que a empresa se apaixone pelo conteúdo e valha cada centavo gasto, e que, se tudo der certo, a empresa vai querer consumir os próximos livros. Uhum. Então, quando eu tenho esse retorno, para mim, assim, é uma grande alegria.
É a maneira que eu tenho trabalhado e tem dado certo. Claro que o mercado brasileiro ainda tem uma dificuldade de entender um livro e manusear um livro, porque eu chego até um limite. Sim. Tem que ser feito um exercício interno, dentro de casa. Né? E esse estudo requer tempo e muitas vezes os funcionários estão atolados. Claro. E eles querem algo mais mastigado. Claro. E a gente incentiva a criar, a pensar. Então, os nossos livros de tendência vão exemplificar volumes, proporções, vão mostrar tecidos que seriam as formas de trabalhar, que dariam um volume interessante. Vai ter a cartela de cor ali, mas a gente não vai desenhar para vocês, para a empresa. Né? Claro. A gente espera que esse criativo, e aí nos surpreenda, por favor. A gente quer justamente isso, essa grande emancipação e que nós sejamos surpreendidos. E é muito um nível de maturidade do time também e da própria empresa para isso. Né? Porque muitas vezes a empresa pode pensar que é mais fácil copiar alguma coisa, reproduzir coisas, né? Receber materiais mais prontos, mais mastigados. Mas, na realidade, quando o material é produzido internamente pelo time, ele tem um valor... Não. E até o time fica extremamente orgulhoso. Que é praticamente um valor que... é um legado que fica ali para a empresa, né? Então, assim, é um aprendizado único. E são materiais que são frutos para pesquisa eterna. Sim. Eu morro de inveja, eu sempre cito essa... Eu vi uma vez na Menina que Cuida da Itália, ela postou um vídeo no story dela que ela foi na Max Mara e ela estava com a diretora de estilo da Max Mara, na biblioteca da Max Mara, e a diretora de estilo apresentando a biblioteca. E mostrando que ela tem o livro desde 1986, desde que o Birro abriu, ela tem todos. E ela falando que ela pesquisa todos ainda. Claro! Eu ainda pensei, eu falei assim, se bobear nem o Birro, nosso estúdio tem todos os livros, porque às vezes a gente acaba vendendo e ficando sem. Então, assim, que inveja de uma cliente como essa, assim, porque é um sonho, né? E, no fim, a gente vê a Max Mara tendo posturas importantes na moda, né? Que não é a mais de vanguarda, mas que acaba lançando um casaco, um teddy bear, que virou um boom em algum momento que até hoje a gente vê aos montes. Então, você pode escolher quem você quer ser, né? E a forma como você vai trabalhar, se é mais duradoura ou como vai ser. É incrível, maravilhoso. Eu conheci os livros e realmente é um livro que tu pode consultar a qualquer momento. A qualquer momento. Porque ele é didático, né? Ele é uma forma de inspirar. E cada vez que tu abre o livro, tu também uma enxerga nova ele que você diferente. Já viu. Porque naquele momento do lançamento que tu abre ele te passa uma mensagem que está conectada com aquele momento. Aí daqui a pouco passam-se 2, 3 anos. Ai, que vontade de ver de novo, né? Aquele verão que tinha muito rosa, que estava não sei o que. E aí, quando você abre o livro, em outro momento, ele também te traz outras associações e outras mensagens que você também pode aproveitar e retrabalhar junto com outros, né? É muito interessante. É engraçado que eu tive uma cliente de tecelagem que ela fez eu voltar com os livros de cores anteriores. Isso faz tempo, porque ela queria ver quando a gente tinha colocado o azul do vestido da Kate, da princesa, na nossa cartela de cor. E depois que ela viu aquilo, ela comprou o livro. Então, a gente passa pelas mais diversas experiências interessantes. Eu lembro, assim, de coisas icônicas, por exemplo, do marrom, sabe? Que a gente dizia, o Brasil não gosta de marrom, o Brasil não quer saber, né? E aí um livro falando de terra, falando de marrom. Brown era. E era ali, acontecia, sabe? Depois um outro livro que não tinha preto. Sim. Algumas coisas icônicas que eu vou me lembrando, sabe? Aí eu digo, mas gente, preto é a cor que mais vende, como é que não vai ter preto? E o preto aparecia assim, como detalhes. Muito pontuado, era muito um branco, era a história das camisas. E aí a gente... Como tu diz, inverno, detalhe, era inverno isso. E como tu diz, assim, num primeiro momento te causa uma certa surpresa e uma certa estranheza, assim, tu diz, meu Deus, mas
será? Né? É. E aí as coisas vão acontecendo e realmente é uma sensibilidade muito grande. Não, esse livro de inverno, que foi basicamente branco, e nós não estamos falando de um inverno agora, a gente está falando de um inverno de anos faz tempo. atrás, foi um problema, assim. Eu lembro da reunião que a gente teve em Paris, todos os agentes reclamando, falando, vamos perder vendas. Aham. Assim como depois do manifesto anti-fashion, Sim. a gente vai perder clientes. E foi engraçado que meses depois ela foi chamada pela Parsons. Então, claro que ela gosta de falar a verdade, o que ela acredita, e gera um tumulto, gera uma crise e uma insegurança, mas essa adrenalina faz parte, então a gente aprende a gostar disso e a trabalhar. Acho que eu não tenho problema com isso, eu me meto em projetos que a adrenalina corre solta, mas é interessante isso, de você estar de bem com a verdade. Uhum. E podendo falar isso, porque a gente vive num mundo muito cheio de problemas, né? E claro que todo mundo precisa vender, todas as empresas precisam se manter e a gente precisa dos empregos, mas a gente precisa também pontuar os problemas e tentar achar soluções para isso. Uhum. Isso é incrível, muito incrível. Maravilhoso. Nos conta um pouco dos projetos que o estúdio aqui do Brasil e do South, né, do Hemisfério Sul, digamos assim, que projetos que tu coordenaste, como é que eles surgiram, como é que isso está andando, né? Porque a gente sabe, os livros têm seu lançamento semestral, né? É um produto Sim. que vem do escritório lá de fora, que é muito rico para qualquer empresa de qualquer segmento, mas tem um trabalho que também tem, assim, a Lili, né, como uma Sim. grande idealista, assim, e que idealizou esse sonho e vislumbrou isso e foi construindo essa ligação e, inclusive, colocou na própria Li essa sementinha de olhar um pouco mais para o nosso hemisfério sul aqui. Então, me conta um pouco desse trabalho que tu vem desenvolvendo e esse olhar e esse sonho. Bom, você sabe bem como começou, afinal de contas, eu sempre brinco que você foi meu anjo aí que conseguiu me entender, mas desde 2011, a gente tem uma publicação, uma revista que se chama Bloom, que era feita na Europa, e em 2011 a Ali lançou a última edição feita na Europa, que é a 21, chamada Fashion, porque as revistas são temáticas, e foi em fevereiro, ela fez uma reunião com a gente e falou que não lançaria mais, porque isso não é o nosso carro-chefe, isso é meio que um hobby dela, é uma maneira de inspirar com um valor mais baixo, com revistas e imagens incríveis e trazer muita informação. Então, ela falou que ela não poria mais dinheiro nisso, porque com a crise que estava se prolongando na Europa, ela nunca sabia se ela ia ter o retorno do dinheiro ou não, que era melhor não gastar mais dinheiro com isso. E eu lembro que naquele momento eu comecei a falar que eu queria fazer uma revista Bloom com o tema Brasil, e mostrar o que a gente tem de bonito do nosso país. E as inspirações para a moda, para o design, para a beleza, e que fosse uma forma de mostrar de uma maneira contemporânea e orgulhosa, porque afinal de contas a gente vê tanta notícia ruim, eu queria ver algo lindo. E quando eu falava, ela falava, acho que você não entendeu, a gente não vai mais pôr dinheiro na Bloom. Eu falava, não, eu vou conseguir. E eu comecei com o meu mantra, eu quero todos os clientes que eu visitava, que eu falava, eu dizia que eu queria fazer uma Bloom com o tema Brasil, até finalmente eu encontrar você, que me escutou e me entendeu, e me levou para o marketing da Renner na época. E foi a primeira Bloom que a gente lançou, a Bloom Brasil Saboroso, e que mostra um Brasil super orgulhoso, na minha opinião, tem histórias lindas, eu amo a primeira história, que é o Bem-vindos, e que mostra o quanto nós temos essa miscigenação de pele, essa imigração gigante no nosso país de várias origens, e o quão nós somos calorosos e recebemos bem com guirlandas decorativas imensas. Então, assim começa o livro, eu fiz esse, a gente lançou em 2014, em abril, e eu amei.
E aí eu comecei já, quando ela foi embora daqui, quando ela veio para o lançamento, ela já foi embora com 5 possibilidades de temas que eu falei, eu quero fazer outro. Uhum. E eu lembro muito bem dela no aeroporto me respondendo e me dizendo, vamos com o amarelo e o ouro para ver um Brasil energético, que vocês são energéticos e solares, e ver o lado do ouro, da importância desse ouro, da colonização, tanto em Que ouro como veio em fé daí, açúcar. né? Sim, veio fé. E o mico-leão dourado, a banana ouro, ela viu tudo isso, ela achou interessantíssimo como a gente tinha O esse lado barroco amarelo, o barroco mesmo. fortíssimo, importantíssimo. Eu lembro. Então a gente lançou em 2016 a Bloom Fé, e foi uma grande alegria poder fazer esse segundo livro, até que a gente fez o Bloom A Terra Chama em 2018, mostrando um design de cura. Em 2018, a gente já tinha alguns países, duas histórias da Argentina, uma história do Huipil da Guatemala, uma história de uma artista colombiana. Então, eu comecei a já querer colocar, porque em 2014 ou 2015, ela lançou um livro de tendência que se chamava Emancipation of Everything. E era um livro em que ela falava que a gente tinha que entender que a gente tinha que se desvencilhar das regras escritas e não escritas do século passado e entender a viver com novas regras. E quem não conseguisse fazer isso ia sofrer muito. E era o momento em que o Uber ainda estava naquela briga gigante, o Airbnb, briga gigante com os hotéis. Então, assim, a gente tinha que aprender a agregar e entender formas diferentes de trabalhar. E o último capítulo era Emancipation of the Southern Hemisphere. Que era não era Proud of South, era um tipo vídeo. Um adendo, eu lembro disso. Eu editei e eu uso esses 3 minutos finais desse audiovisual mostrando só a emancipação do Hemisfério Sul. Eu lembro. Para explicar um pouco a razão pela qual, no fim, a gente acaba se motivando a fazer cada vez mais. Uhum. Mas era entender que o Hemisfério Sul não podia mais ficar sendo um mero fornecedor de matéria-prima para o Hemisfério Norte, não podia mais ficar com o que sobrou do Hemisfério Norte, e que estava na hora de entender que a gente tinha as nossas vibrações, as nossas cores, as nossas criações, as nossas texturas, e passar a ter coragem de mostrar quem somos. Então, começou o projeto Proud South, e aí foi o livro que a gente lançou em outubro do ano passado. E é um livro muito mais complicado, muito mais maluco, um projeto, assim, maluquíssimo que eu fiz. E pensamos várias vezes em desistir, porque estava, além de tudo, durante a pandemia, com pouca grana captada. Puxa. E um livro em que a gente tirou a palavra hemisfério, porque México está no hemisfério norte, a África tem vários países no hemisfério norte, a gente colocou um pouco de Índia, de Filipinas, então a gente quis falar países do sul, ou seja, países que estão abaixo da Europa, dos Estados Unidos, América do Norte, Japão, esses países que se acham e que, segundo a Lia Del Corte, estão cansados e precisando de inspirações do sul. E a gente aqui achando que não pode criar ou ter coragem de mostrar quem somos. Então, é um livro que tem 424 páginas, inúmeras fotos, e tem fotos de países desses, assim, diversos países da América Latina, da África, muito, Índia, Filipinas. Então, é um projeto bem interessante, voltado para a moda. E esses livros, aonde que as pessoas podem comprar? Eles estão à venda? Ainda, por exemplo, as Blooms ainda estão... existe ainda? Elas foram reeditadas? Esse outro livro que foi do ano passado, como é que tá? Onde que a pessoa acessa para comprar esses livros? A Bloom Brasil Saboroso, a primeira, eu reimprimi, acabou, eu não imprimi mais. Mas a Bloom Fé... Então, quem tem, guarda 7 chaves, pelo amor de Deus. Exato. A Bloom Fé e a Bloom A Terra Chama, sim, tenho disponível. O Proud South também. Lancei recentemente um outro livro que eu vou explicar, do Hotel Ushuaia, que a gente fez, mas junto com a parceria dos donos do Hotel Ushuaia de Trancoso. Mas esses livros estão tanto no meu site, como no Instagram, dá para comprar direto, como em algumas lojas, como Depot Objetos, Casa Cipó, Prince Book, Feira Rosenbaum.
Então, tem em diversos lugares, assim, eu vou participar de algumas palestras que eu sou chamada e eu levo os livros para vender. Então, e eu tento colocar em lojas mais conceitos do que em livrarias, que às vezes eu acho que é um pouco mais frustrante para mim. Como eu sou uma geradora de conteúdo e sou muito mais atrapalhada para administrar essas vendas em outras lojas e consignações, eu acabo também em Belo Horizonte, na Pop-Up Galeria, mas eu acabo vendendo muito mais meio que door to door, assim, as pessoas me procuram por WhatsApp ou por Instagram e aí eu entrego. Entendi. E ele é bilíngue ou ele é em inglês? O Proud South, eu tenho a versão em inglês, que foi impressa na Europa. Tá. A versão em português, que foi impressa na Europa, acabou. Eu tenho uma versão em português mais barata que eu fiz para vender no Brasil. Então, eu tenho essas duas opções, ou em português ou em inglês impresso na Europa. E o Fé e a Terra Chama, eu tenho, é bilíngue, porque tem inglês no final. Tá, entendi. Muito legal. E tu disse que tem mais um agora? A gente, em 2018, quando ali veio lançar a Bloom, a Terra Chama, a gente foi a convite dos donos do Hotel Ushuaia de Trancoso, no Quadrado. Eu não sei se você conhece, um hotel lindo que tem lá. O Wilbert Das, que ele é holandês, e o Bob. Os dois trabalhavam na Diesel. O Wilbert era o grande criativo da Diesel por muitos anos na Itália. E um belo dia eles resolveram passar férias em Trancoso, se apaixonaram, compraram uma casinha de pescador, tipo, quando me aposentar, vou passar 6 meses aqui, 6 meses na Europa. E aí, acho que foi se empolgando, comprando várias casas no Quadrado, e acabou largando a Diesel e virou um hotel. E quando a gente estava lá em 2018, a gente ofereceu que devia fazer um livro, e eles já sempre tiveram essa vontade, e no fim da história foi um casamento bem interessante, perfeito. A gente mostra nesse livro o lifestyle. Então, assim, cada casa é decorada e é feita pelo Wilbert e pelos artesãos locais de uma maneira única, maravilhosa, incrível. Os caftans que ele vende lá são tecidos lá dentro. Tem o spa, tem a alimentação, então tem todo um entorno. Eles trabalham e ensinam inglês para todos os profissionais, todos os funcionários. Eles dão suporte para os filhos dos funcionários, eles cuidam de uma ONG de lá, eles cuidam de plantação e ensinam. Então, assim, eles fazem um trabalho... É um ecossistema... Então, a gente não é um livro de hotelaria, é um livro de lifestyle maravilhoso, com imagens lindas e incríveis, em que eu fiz toda a produção das fotos e cuidei toda dessa parte. E agora estou ajudando eles com o lançamento do livro aqui. E 2 empresários estrangeiros... Sim. Que se apaixonaram por um lugar. Sim. E além de estar feliz lá no lugar, estão produzindo e desenvolvendo o local, porque estão trazendo famílias locais também para trabalhar no hotel, ou seja, né? E preocupados com a comunidade de fato, porque assim... a gente conhece que muitas vezes um lugar que vira um sucesso pode ser bombardeado de marketing e acaba destruindo a cultura local. E aquele Quadrado, por exemplo, que no fim de tarde os nativos vão jogar futebol e etc., não podem estar lotados de outdoor no fim do ano, ou seja lá quando for, ou exageros de festas, que daí as pessoas... Então, assim, tem que ser preservado. E eles são grandes guardiões de Trancoso. E isso é algo muito interessante e louvável. E maluco, porque sofrem até entender a cultura local e conseguir fazer todo esse trabalho, a gente sabe o quão árduo é, né? Muito. E esse livro já está lançado? A gente já tem disponível. Tá, por exemplo, na loja Casa Vogue lançou, aliás, o Proud South está lá também. Casa Vogue abriu ontem uma Casa Vogue Living Market. E então estão os 2 livros lá, inclusive tem uma cadeira do Wilbert que está lá também. E assim a gente vai.
estando em alguns lugares que a gente considera que são super importantes para a gente. Se conectando com iniciativas também que têm a essência do estúdio e de vocês, né? Que tem uma sinergia, sem dúvida. Eu tive uma grande oportunidade de entrevistar ali para a Casa Vogue em janeiro, saiu agora em abril, março, não lembro. É uma edição de capa dura que ainda estão nas bancas, acho. E foi muito gostoso, porque foi um momento que eu pude ter uma conversa e colocar a conversa que a gente tem normalmente no papel para uma revista. Mas uma das coisas que eu pergunto para ela é como fazer para ajudar as empresas, as escolas, a usarem o Proud South e realmente entenderem a importância da gente criar com os nossos olhos. E a primeira frase dela e explicação é que para a gente ser original, a gente tem que entender as nossas origens. E isso é fundamental para a gente. Então, assim, é um exercício e é uma maneira da gente conseguir mostrar, e toda vez que eu vou dar palestra, eu faço questão de divulgar e mostrar para ver se... Porque é o prazer que me dá de divulgar e explicar o conteúdo que tem por trás. É muito rico, é muito bárbaro. Muito orgulho de poder ter convivido um pedacinho disso, né, através da Bloom e dos livros que eu pude te ouvir ali. Realmente é um trabalho muito sensível e muito, muito rico e que desperta e inspira muita gente, né? Eu espero que sim. Essa é a alegria que dá. Com certeza, muito legal. Bacana saber que tem esse... E o que tem de projetos assim pela frente? Tem alguma coisa que tu possa nos contar de futuro? O que vocês estão pensando? Sim, tem. Eu entrei com 2 projetos de lei na Lei Rouanet. Eu sempre entro na Lei Rouanet porque eu acredito que ajuda as empresas, né, a não usar a verba de marketing, usar uma verba que é possível pela lei, mas já tive empresas que me deram dinheiro de marketing. Um projeto que era meu sonho assim que eu terminei o Proud South era fazer o Proud South Arts and Crafts. Que bárbaro. E o outro projeto é fazer uma Bloom Seeds, Bloom Sementes. Então, esses 2 livros estão correndo no Ministério da Cultura, e eu já estou buscando patrocinadores. Bom para quem está nos ouvindo aqui, né? Por favor, se você quer patrocinar, a gente está louco para receber de vocês a proposta, porque assim, a gente gera conteúdos que realmente a gente tem orgulho de gerar. E então esses são os 2 grandes desafios. Fora isso, eu estou levando uma exposição para Maison & Objet agora em setembro. Que bárbaro. Em abril, a gente levou pelo governo de Alagoas, Arts and Crafts do governo de Alagoas, do estado de Alagoas, mostrando o potencial criativo desses artesãos, muitos da Ilha do Ferro. E é uma arte que traz esperança, que traz alegria, e a gente tem diversos artesãos pelo Brasil que fazem esse tipo de arte. E a gente foi para a Galeria Rossano Orlandi durante a Design Week de Milão, que é uma Design Week extremamente importante, e teve um sucesso muito grande, uma aceitação maravilhosa, e a delícia que é que a gente pintou a sala e fez o Sérgio Machado, a gente chamou para ele fazer arte como se fosse o local aonde esses artesãos se inspiram com o que eles veem para criar as artes que eles criam. Criou uma experiência, então. Dessas árvores pintadas na parede, passarinhos e etc., de uma maneira super genuína e linda e livre. E as pessoas entravam na sala, que era uma sala pequenininha, e a gente ouvia comentários assim incríveis, tipo, nossa, quanta esperança, nossa, que alegria, nossa, quero morar aqui, que lugar delicioso. Tem no Instagram isso? Alegre. Fotos desse ambiente? No meu Instagram tem. Ai, vamos olhar então. Que local alegre. Então, assim, era engraçado, inclusive, porque a gente estava numa galeria chiquérrima, onde todos os designers são super mega blasters, e sofisticados, e trabalhando com madeiras chiques, mármores e espelhos e vidros e etc. E a gente usando, os artesãos,
usaram madeiras mortas e viam um pedaço de madeira e achavam que tinha um cara de um animal e gerava aquilo como um banco com cara de animal ou o que fosse. Sim, Então, o assim, recurso disponível dele lá. Que é super bonito, que isso vai muito de encontro com um livro de tendência que a gente fala que é o animismo. Sim. Que é a religião antes de todas as religiões, e quando a gente entende que a gente está inserido na natureza e que a partir do momento em que a gente entende isso, a gente acaba pedindo permissão para a madeira, para a pedra, e entende que tudo tem alma, tudo tem vida. Então você trata de igual para igual. Então é exatamente aquilo, assim, ao invés de desenhar, criar um design, é encontrar o design na natureza. E foi um sucesso, e daí a curadoria da Maison & Objet passou pela gente e ofereceu um espaço para a gente no Marré. Ai, que bárbaro! Ali vai dar uma palestra, então a gente vai estar lá de 6 a 7 a 11 de setembro no Marré, na Maison & Objet, já. E esse é o desafio aí, é uma grande alegria nossa poder levar. Dessa vez a gente está levando alguns artistas de outros estados. Que bárbaro. E querer promover e trabalhar com isso, porque a gente acredita que aí tem um mar de esperança. Não, imagina o orgulho, né, dos artesãos que fizeram esse tipo de trabalho, poder se enxergar num espaço tão... num lugar que tem tanto glamour, digamos assim, que estão... né, e eles levam magia. Eu imagino. Então é muito legal você ver essa troca, e espero poder contribuir com eles, e espero que seja um sucesso e que tragam outros retornos. Então, assim, esses são os 3 projetos meus. Que estão andando no presente. Estão no futuro, presente. Né? Mas é assim legal. Que a gente vai. Exatamente. Cheia de adrenalina, e será que vai dar? E sempre dá, né? Acaba dando, a gente dá um jeito de dar. Dá. É muito, eu digo, é um mergulho de fé, né, Lili? Porque assim, né? Exatamente. É acreditar naquele projeto, naquele sonho e na contribuição que isso pode ter. E a gente não mede esforços, porque quando a gente gosta e a gente acredita, a gente acaba mergulhando de um jeito que, enquanto não está pronto, enquanto não sai direito, não sabe? E assim vai, e no fim você tem um prazer maravilhoso, assim. A recompensa é muito além, né? Uma recompensa incrível, maravilhoso. Sempre acompanhando, assim, às vezes mais de perto, às vezes um pouquinho mais à distância, mas muito admiro demais, assim, o estúdio e todo o trabalho, né? Da equipe, e todo o trabalho que tu presenteou o Brasil e as empresas que aqui estão por trazer também e nos ensinar a aprender a usar também esse material, que é uma coisa muito legal. Obrigada, Gabi. Para mim é sempre um prazer, assim, eu adoro isso. O grande sofrimento é realmente... A dor é a insegurança, mas que isso acho que não tem jeito, né? Ainda mais quando você está trabalhando com algo que é tão pontual e diferente, um pouco ousado, você tem que lidar com isso. Eu acho que, de uma maneira geral, eu até consigo lidar bem, mas óbvio que tem horas que realmente o medão bate, assim, mas você fala, bom, mergulha aí, já tá no meio, agora vai. O estrago foi feito, agora termina. Então, e no fim, o estrago sai maravilhoso, e não é um estrago, é uma grande alegria. Muito legal. Então, é assim que a gente vive, né? Você sabe como é. Muito show. Eu queria que a gente vai finalizando agora a nossa conversa, e sempre trazer, como o nosso quadro se chama Olhares da Moda, com todo esse teu repertório e teu estudo e a tua pesquisa, ouvir de ti como é que tu está enxergando a moda hoje no Brasil, o futuro da moda, o que tu tem pensado sobre isso, né? Eu acho que no Brasil tem surgido novas marcas muito interessantes, muito autorais, e que é um orgulho, é bem legal ver isso. E eu espero que cada vez mais bem acabadas, que eu acho que esse é o grande desafio do Brasil, e cada vez mais autoral. Então eu acho que, por mais que a gente esteja passando por um momento difícil, de crise, de insegurança, mas, na verdade, se você parar para pensar,
Eu não lembro se em algum momento a gente não teve isso. É um dos meus discursos com o pessoal da Europa, é esse, tipo, eu não lembro de um momento da minha vida em que o Brasil estivesse tranquilo. Uhum. Então a gente está acostumado, parece que faz parte da nossa pele viver isso, não é uma pena, porque a gente merecia ter algum momento de mais de calma e de tranquilidade com relação à economia, mas a gente vive inseguro. Mas eu acho que mesmo com isso, a gente tem visto aí várias marcas bem promissoras e bem interessantes e preocupadas com um tecido, com uma fibra verdadeira e que isso é algo super importante, né? E com cortes, com proporções, com as cores e criando estampas e criando texturas interessantes que são muito bonitas. Eu sou otimista, eu vou ser otimista sempre. Sim. E eu adoro e adoraria ver essa esperança e essa alegria que a gente vê no Arts and Crafts indo cada vez mais para a moda. E a moda está muito cheia de fantasia, de sonho. O livro de tendência, esse último que a gente lançou, que é o Verão 25, que chama Candy Culture, todo inspirado em balas, ele está muito cheio de fantasias. Então, assim, e a gente vê algo extremamente poético, sonhador e maravilhoso. E a gente fala que em momentos de crise a gente precisa sonhar. É verdade. A gente precisa acreditar no mundo melhor. Então eu acho que tem uma grande relação com isso. Tanto é que a gente vê muitos poetas novos, jovens, né? A gente vê as pessoas escrevendo mais. Então eu acho que a gente precisa embarcar nisso para todos se alimentarem de uma energia boa que chega, né? De trocas duras na internet e vamos para frente? Vamos trocar mais, vamos se ajudar, vamos dar mão, né? Sim. E junto, né? Sim. Tu sabe que te ouvindo, eu tive no Rio, e agora em julho, e pude visitar algumas marcas. Fazia muito tempo que eu não ia para o Rio. E eu percebi um movimento muito forte nesse sentido, assim, desse autoral, dessa busca da essência, de marcas novas, ou marcas antigas se reconectando com a sua essência. E fiquei super feliz, porque o Rio já foi tão referência, né, em moda. Aí passou, talvez, por um período mais flat, assim, mais calmo, mas... Sim. E eu fiquei feliz de ver, assim, por onde eu andei, ali por Santa Teresa, ou mesmo ali, né, no mercado das marcas locais, de ver o que elas estavam produzindo e criando, talvez nesse período pós-pandemia também, que mexe um pouco de volta à essência, talvez dos valores essenciais. Sim. Mas eu fiquei esperançosa também com o que eu vi ali, de certa forma. Que bom. Fico feliz de ouvir isso, mas eu acho que é isso que a gente precisa, de esperança e de sonho. E um pouco de brincadeira também, de alegria. Leveza, né? Chega de tanta dureza. E eu acho que é isso um pouco que, quando a gente fala dessa emancipação do Sul, é essa brincadeira que a gente tem, que a gente precisa brincar mais, e que o Norte é mais duro, mais rígido, né? Então, acreditar que a gente está num caminho certo. Ótimo. Uma mensagem de muita esperança. Espero que sim. Para terminar, trazer alguma dica de algum livro, ou de alguma série, ou de algum filme que tu queira compartilhar, que te chamou atenção ultimamente, que tu tem visto. Obviamente, então, sou suspeita, porque eu vou indicar os meus, né? Com certeza, não tenho dúvida. Bloom, A Terra Chama, Proud South, Fuxuá, ou os livros de tendência, sem dúvida. Não, eu acho que pesquisar, estudar sempre, ler, assistir todas as séries possíveis. Eu, às vezes, acabo me pegando em séries B e não consigo parar de assistir porque eu preciso ver o final, então... Mas eu acho que o estudo é geral, mas é o estudo também de ir na feira e olhar as frutas e olhar as verduras, se inspirar com tudo, com o tronco da árvore, com o pedregulho. A gente vê... a gente pode fazer pesquisa em tantos lugares.
tantos. Só de olhar a nuvem no céu e já é uma pesquisa e uma viagem gigante. A gente esquece disso e acaba não percebendo o quão importante é esses segundos que a gente se permite voltar a ser criança e olhar para algo com mais sinceridade, com mais clareza, mais genuíno, né? Muito obrigada, querida. Foi um prazer te É receber meu. aqui. Adoro estar sempre com você. Obrigada. Você me chama e eu vou. Obrigada, querida. Sucesso nos projetos. Você também. E muito obrigada por me chamar. Tamo juntas.